Olá, meu nome é Alexia e hoje nós iremos apresentar o caso clínico Infecção por H. pylori e seu papel no desenvolvimento da anemia perniciosa e CIVD. O grupo é composto por mim, Alexia de Cássia Rocha, Carla dos Santos Simplício, Monique Ellen Nogueira e Raquel Cássia Eusébio. Paciente masculino, 40 anos, diagnosticado com úlcera gástrica e H. pylori, apresentou dificuldade de deambular, fraqueza e hemorragia digestiva alta. Além disso, o paciente apresenta histórico transfusional durante uma esplenectomia realizada 5 anos atrás. Dentre os exames a serem solicitados, o hemograma é o mais importante, pois ele permite classificar a anemia de acordo com a sua intensidade e com o volume corpuscular médio das hemácias, além de mostrar a contagem de leucócitos, assim como a sua morfologia. O hemograma do paciente apresentou glóbulos vermelhos, hemoglobina, hematócrito e plaquetas abaixo dos valores de referência, RDW e leucócitos acima dos valores de referência, e VCM, HCM e CHCM de valores normais. Além disso, a distensão sanguínea apresentou mastócitos, ovalócitos, dacriócitos, acantócitos e corpúsculos de Raul-Joly, caracterizando uma macrocitose. Foi solicitado ao banco de sangue um concentrado de hemácias. Além disso, foi solicitado uma tipagem sanguínea, cujo resultado apresentou uma aglutinação em 3 cruzes no anti-A e no anti-AB, gerando a hipótese do paciente ser um subgrupo de A. Entretanto, a reserva de A1 deu negativo, o que descarta a possibilidade do paciente ser de um subgrupo A, enquanto que o resultado do anti-B foi negativo, com a reversa de B apresentando uma aglutinação em 4 cruzes e possibilitando concluir que trata-se de um paciente do tipo A. Além disso, o anti-D apresentou uma aglutinação fraca com uma cruz, o que gerou a hipótese do paciente ser RH negativo, por possuir um histórico de transfusão anterior. Os demais resultados apresentados pelo paciente foram TAD e Eluato positivo em todas as hemácias testadas. Além disso, o paciente apresentou PAI positivo para anticorpo anti-K e em pesquisa anterior, o paciente apresentou autoanticorpo da classe IgG. Com base nesses resultados, é necessário que os concentrados de hemácias não possuam anticorpo anti-K. Os dados da contagem plaquetária levaram a 2 questionamentos pelos biomédicos que estavam de plantão no banco de sangue. Seria necessário a transfusão de concentrado de plaquetas também? Qual é a relação dessa anemia com a plaquetopenia e a H. pylori? O paciente foi diagnosticado com úlcera gástrica causada pela infecção pelo H. pylori. As úlceras não medicamentosas são causadas, em sua maioria, pela infecção pelo H. pylori, uma bactéria gram-negativa que infecta quase 40% dos indivíduos. Essa infecção é encontrada em quase 100% dos pacientes com úlcera gástrica não medicamentosa. As bactérias não invadem a mucosa, mas secretam proteínas que induzem resposta imunológica, com consequente invasão da mucosa por macrófagos e outras células imunologicamente ativas. Dessa reação imunológica resulta uma gastrite superficial, muitas vezes assintomática ou com sintomas toleráveis. Entretanto, em alguns indivíduos, essa gastrite evolui para uma gastrite crônica atrófica ou para uma úlcera péptica. A infecção pelo H. pylori induz inflamação por vários mecanismos, entre eles o contato direto com as células epiteliais, a estimulação e a liberação de citocinas.
Pacientes infectados pelo H. pylori apresentam altos níveis de expressão e produção de IL-1-beta, IL-6, IL-8 e TNF-alfa. A IL-1-beta é um importante fator de iniciação e amplificação da resposta inflamatória e atua como poderoso inibidor da secreção ácida. A IL-8, potente ativadora de neutrófilos, tem seu nível de expressão gênica relacionado à intensidade da gastrite. In vitro, o H. pylori estimula a liberação de L8 e estes eventos requerem interação entre a bactéria e as células epiteliais da mucosa gástrica, que através deste mecanismo estimulam a quimiotaxia de neutrófilos. A infecção crônica pela bactéria induz aumento dos índices de apoptose, que podem acelerar a progressão para a gastrite atrófica. A alteração histológica mais evidente na mucosa gástrica, induzida pela presença do H. pylori, é a resposta inflamatória, cuja atividade depende da capacidade de resposta do hospedeiro e da atividade bacteriana. A inflamação crônica da mucosa gástrica leva à ausência concomitante de fator intrínseco, que é uma glicoproteína produzida pelas células parietais da mucosa gástrica e da secreção de ácido clorídrico, com consequente má absorção da vitamina B12, que ocorre predominantemente no ilho terminal. O complexo de vitamina B12 e fator intrínseco é captado pelos receptores das células epiteliais do ilho e a vitamina B12 é absorvida. Qualquer alteração desses espaços da absorção leva à deficiência de vitamina B12. O tipo mais comum de carência de vitamina B12 é representado pela anemia perniciosa. O diagnóstico de anemia perniciosa implica a presença de anemia megaloblástica por carência de vitamina B12 associada à gastrite atrófica. Na gastrite do tipo B, geralmente causada pela infecção pelo H. pylori, não ocorrem os fenômenos de autoimunidade e os níveis de gastrina são reduzidos pela destruição das células do antro. A relação entre a anemia, plaquetopenia e a infecção por H. pylori apresentadas pelo paciente são de que a infecção pelo H. pylori levou o paciente a uma gastrite crônica atrófica, que evoluiu para uma úlcera gástrica. Desse modo, o processo inflamatório levou a uma alteração na produção do fator intrínseco e, por consequência, um distúrbio na absorção da vitamina B12, acarretando em uma anemia perniciosa. Por outro lado, a inflamação também gerou um distúrbio hemostático, desencadeando uma coagulação intravascular disseminada, CIVD. Na maioria dos casos de CIVD aguda, o resultado inicial é um estado de hipercoagulabilidade, que resulta na ativação de plaquetas e consumo de fatores da coagulação, seguido por deficiência desses fatores, plaquetopenia e sangramentos. Sendo assim, apesar de plaquetopenia e neutropenia ocorrerem com frequência como manifestação clínica da anemia, sangramento ou infecções secundárias à plaquetopenia são pouco comuns. Desse modo, a hemorragia digestiva alta, decorrente da plaquetopenia, estaria associada ao CIVD. A definição clássica de CIVD é de uma síndrome clínico-patológica caracterizada por ativação desregulada da coagulação e deposição de fibrina intravascular. No entanto, a CIVD não deve ser entendida como uma doença específica ou como um sintoma isolado, mas sim como uma síndrome que é invariavelmente desencadeada por outras doenças. A ativação patológica da hemostasia é desencadeada como parte de uma resposta inflamatória sistêmica mais exuberante. O contato do meio intravascular com substâncias procoagulantes precede a ocorrência da resposta inflamatória sistêmica. Nessas condições, é a própria presença dessas substâncias que ativa a coagulação. O
O diagnóstico de CIVD deve ser considerado em qualquer paciente que apresente sangramentos em mais de um sítio ou tromboses e que concomitantemente apresente uma doença de base em que a ativação desregulada da coagulação possa ocorrer. O tratamento de CIVD é fundamentado sobretudo no controle da doença de base e na terapia de suporte. Na maioria dos casos, ao resolver a doença associada ao CIVD, a coagulopatia é também revertida. A terapia de suporte está baseada nas manifestações clínicas e não necessariamente apenas nos dados laboratoriais. Assim, a indicação da transfusão de hemocomponentes, como concentrado de plaquetas e plasma fresco congelado, deve ser considerada de acordo com a presença de manifestações hemorrágicas. O paciente apresentou uma infecção pelo H. pylori, que levou mesmo a uma gastrite crônica atrófica que evoluiu para uma úlcera gástrica. O processo inflamatório gerou uma alteração na produção do fator intrínseco, que, por consequência, acarretou a um distúrbio na absorção da vitamina B12, caracterizando uma anemia perniciosa. Além da inflamação levar a processos desencadeadores de uma anemia, também gerou um distúrbio hemostático, levando a uma doença secundária chamada de coagulação intravascular disseminada. A plaquetopenia e neutropenia ocorrem com frequência como manifestação clínica da anemia, porém sangramento ou infecções secundárias à plaquetopenia são pouco comuns. Sendo assim, a hemorragia digestiva alta decorrente da plaquetopenia está associada ao CIVD. O tratamento consiste em resolver a doença de base associada ao CIVD, pois desse modo a coagulopatia também é revertida. Porém, se faz necessária a terapia de suporte associada nas manifestações clínicas apresentadas pelo paciente e dados laboratoriais.